Você crê que Deus é fiel na sua vida? Amém? Vou fazer a pergunta de novo. Você crê que Deus é fiel na sua vida? Amém. Ele é grandioso. Vestido de esplendor, o santo Deus de amor é Rei da criação, é Rei da criação. Na luz envolto está, para sempre reinará o Deus da salvação, o Deus da salvação. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, Ele é imortal, é eterno e imortal. Princípio, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, Ele é o Trino Deus. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, Ele é digno de louvor. Fecha os seus olhos, adora o Senhor. Tu és digno de louvor, sobre todos és Senhor. Vou dizer quão grande é o Senhor. Suas vozes. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Aleluia. Ó Deus, reconhecemos a grandiosidade do teu poder, a grandiosidade das bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Os nossos corações se enchem de alegria, de ações de graça, e reconhecer quem Tu és, ó Deus, o Deus sublime, majestoso, Criador, que reina sobre a criação. Nós Te coroamos, ó Deus. Nesta manhã aqui, quando entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, o fazemos em reconhecimento à fidelidade do Senhor em nossas vidas. E também como uma prova e uma atitude de fidelidade para com o Senhor e para com a manutenção da Tua obra. Pedimos que o Senhor multiplique esses recursos, ó Deus, para que muitas vidas que ainda não Te conhecem, contigo tenham contato
e a Ti se prostrem, abram seus corações. Nesta manhã, ó Deus, continue a falar a cada um de nós. Encontre em cada um de nós um coração acessível à Tua palavra, como uma terra bem cultivada, bem preparada para o cultivo da sua semente, que é a Tua palavra, a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou ler a palavra de Deus, mas antes eu preciso dizer uma coisa para vocês que eu me esqueci de dizer na hora dos avisos. É que o que eu vou falar agora depende dessa observação aqui. Então fala, Junão. Fala você. Bom dia, irmãos. Houve uma movimentação ontem na igreja, no mutirão, para que alguns objetos que estão guardados e que não têm mais utilidade foram colocados no Salão Azul para que cada ministério dê um destino a ele. Então, alguns ainda estão lá no Salão Azul. Então, durante a semana, pode ser visto lá o que tem. E você, se ainda tem alguma coisa que você realmente precisa, você pode pegar e guardar num lugar apropriado. Se você observar que não tem nada, então pode deixar lá que vai ser dado um destino a essas coisas. Então, durante a semana, você pode olhar, o Salão Azul está fechado hoje. Durante a semana, você pode vir, ver se precisa de alguma coisa e guardar num lugar adequado, senão vai ser dado um destino ao que está ali. Está dado o anúncio. A revista também já está pronta desse mês de agosto, linda, maravilhosa, cada dia melhor. A revista, os visitantes já pegaram nossa revista? Muito bem. Então, cada membro da igreja, não esqueça o que a gente faz com a revista? Guarda lá na gaveta, não. O que a gente faz? Lê e distribui para 3 amigos. Tá certo? Então, cada membro da igreja levando 3 revistas e dando para 3 amigos. Abrir a palavra de Deus em Oséias. Vamos lá abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias. Não é? Nós não temos muito tempo, a hora voou, mas vamos refletir um pouco nesse texto bíblico de Oséias, capítulo 4. O profeta Oséias é um dos profetas muito interessantes na Bíblia. Quando nós lemos esse livro, a chamada do profeta Oséias se deu numa circunstância muito especial, não é? Quem conhece a palavra de Deus, quem está identificado com a palavra de Deus, sabe a maneira como ele foi, a maneira como Deus o chamou e levou a que ele se casasse com uma prostituta, e essa prostituta o traiu, e a maneira como Deus também faz com que ele vá lá, a traga de volta, a perdoe. Os 3 filhos que ele teve com ela, cada nome de um filho significava uma mensagem que Deus queria transmitir ao povo. E ele então eu não vou fazer um estudo do livro, estou apenas fazendo um preâmbulo, e ele vai então começar a falar para aquele povo, a situação em que aquele povo estava, a maneira como aquele povo estava vivendo. E o grande apelo desse livro é esse, é que assim como Oséias trouxe aquela mulher que se prostituía, assim como ele trouxe aquela mulher que o traiu, aquele povo estava se prostituindo com Deus. E da mesma maneira, Deus estava buscando aquele povo, Deus estava querendo trazer aquele povo como o marido, não é? Que ama a sua esposa, querendo trazê-los novamente para a comunhão com ele, a presença dele. Então, essa é a mensagem mais importante do livro de Oséias, de alguém que está transmitindo para um povo que deixou o Senhor, que se afastou do Senhor, que distanciou do Senhor, e que esse Deus, ele vai à procura desse povo que se prostituiu espiritualmente, que adulterou espiritualmente, e agora ele quer trazê-lo de volta, quer restaurar esse povo com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão. E nesse capítulo 4, especialmente, nós vamos meditar nessa manhã. Então, capítulo 4, versículos de 1 a 6, vai dizer assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus.
Só se vê em maldição e mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os habitantes desfalecem, os animais dos campos e as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também o rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei vocês. Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos agora a extrair dela o melhor para as nossas vidas nesta manhã. Fala-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, depois daquela introdução, essa é o texto que nós vamos parar um pouco para refletir nessa manhã. Eu li essa semana, reli uma história que eu já conhecia, num livro de meditação diária, de um menino que chegou perto do pai, e o menino perguntou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus, pai? E o pai então ficou assim, porque as crianças nos fazem as piores perguntas, né? As perguntas mais difíceis são feitas pelas crianças. E aí, o pai parou, pensou. Enquanto o pai parava e pensava, passou um avião. Estava passando um avião lá em cima, no céu. Aí o pai virou para o filho e falou: meu filho, você está vendo aquele avião? Ele falou: estou. Qual é o tamanho dele? O filho falou: bem pequeno, né, pai? Aí o pai: tá bom. Aí o pai pegou o filho, foi direto dali para o aeroporto, e lá no aeroporto tinha um avião lá do mesmo modelo daquele que o filho viu. Ele levou o filho perto do avião e disse: meu filho, e agora, qual é o tamanho desse avião? E o filho falou: pai, ele é enorme. Pai, como ele é grande. Aí o pai virou para o filho e disse: meu filho, assim é Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais distante de Deus, menor ele será para você. Quanto mais próximo de Deus, maior Deus será para vocês. Oséias está falando para um povo que ficou distante de Deus. Um povo que resolveu se distanciar de Deus, e Deus se tornou pequeno demais para eles. E essa profecia toda vai trabalhar em função disso. Deus levou esse povo de Israel para a terra de Canaã. E ali Deus tirou da escravidão do Egito. Deus manifestou a sua graça, o seu amor, mas com o passar do tempo, eles foram se distanciando de Deus, eles perderam o referencial. E quando a gente começa a se afastar de Deus, nós vamos perdendo o referencial. Deus vai deixando de ser o nosso referencial. E aí o que aconteceu com aquele povo? Eles passaram a assimilar conceitos que eram contrários a Deus e contrários à lei de Deus. Exatamente quando acontece conosco. E quando a gente lê esse texto hoje aqui, de Oséias, parece que a gente está lendo um texto para hoje. Tudo que nós lemos aqui está acontecendo hoje exatamente como está descrito aqui. Porque estamos distantes de Deus. O povo está distante de Deus. Nossa liderança está distante de Deus. Então, esse povo foi perdendo o referencial. E, meus irmãos, é gravíssimo para a nossa vida quando a gente vai perdendo o referencial de Deus. Deus vai deixando de ser um referencial para a nossa vida. E aqui, a grande questão que Oséias vai lidar, e a maneira como Deus usa o casamento de Oséias, para que Oséias possa falar sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia de Deus, a grande questão que vem aos nossos olhos é essa: o que Deus significa para nós?
que Deus significa para você? Deus não estava significando mais quase nada para aquele povo. O que Deus significa para você? Essa é a questão de Oséias. É isso que ele vai questionar aquele povo e cada um de nós. O que Deus significa para nós? Tinha uma questão muito importante no meio daquele povo, que era o seguinte: eles eram um mundo agropastoril. Eles dependiam muito da chuva. Eles dependiam muito do clima. E Baal era o deus disso tudo. Baal era o deus do clima. Baal era o deus da agricultura. Era Baal o deus que fazia a cultura prosperar, o campo prosperar, a água cair. E o que estava acontecendo? Com a cabeça na prosperidade, querendo prosperar, aquele povo começou a assimilar culturas que não eram do Deus de Israel. Culturas que eram de Baal. Princípios que eram de Baal. Atitudes que eram de Baal, porque à medida que eles foram desconsiderando Deus, o desejo de prosperar, o medo de perder dinheiro, o medo de perder emprego, o medo de perder alimento, o medo de faltar o pão, fez com que isso crescesse tanto neles, que eles começaram a se aliar com Baal para poder usufruir da prosperidade agrícola. A prosperidade do mundo pastoril. E isso trouxe males terríveis para o povo, inclusive o cativeiro. Então, tem muito em comum com a gente. Porque a gente vive num mundo tal qual foi descrito aqui, e nós estamos diante de um mundo idólatra, nós estamos diante de um mundo mau, afastado de Deus, e esse mundo está passando conceitos para a gente sobre prosperidade, está colocando diante de nós questionamentos sobre a questão de como prosperar sendo um cristão. Como um cristão prospera nesse mundo? O que é um cristão prosperar no mundo? E aí também a gente acaba trazendo conceitos de Baal para a nossa vida. E acaba, sem perceber, se curvando a princípios e valores e conceitos que não são de Deus, que são de Baal. E quando a gente menos pensa, está envolvido com essas coisas. Então, se eu tivesse que dar um título a esse sermão, o título seria Perto ou Longe? Perto ou longe? E aí eu quero pensar o seguinte, que quando nós estamos distante de Deus, vou pensar algumas coisas rapidinho aqui com vocês hoje. Muitas vezes, quando estamos distantes de Deus, nós não percebemos o quanto Ele está ficando pequeno para nós. Como aquele menino, quando viu o avião distante, ele disse, é muito pequeno. E a gente, às vezes, quando a gente não se aproxima de Deus, vai se distanciando de Deus. Essa é uma das coisas que acontecem. Deus vai ficando pequeno na nossa vida. E um Deus pequeno cabe em espaços pequenos. E aí nós vamos dando espaços pequenos para Ele, porque Ele vai se tornando pequeno. E Deus vai se tornando cada vez menor nas nossas vidas. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus se afastou dessa terra, porque Deus está pequeno demais para vocês. Não cabe mais a palavra de Deus para você. A palavra de Deus não cabe mais. Ele vai dizer, ouçam a palavra do Senhor. A palavra de Deus não cabe mais na tua moralidade. A palavra de Deus não cabe mais na sua ética. A palavra de Deus não cabe mais no seu procedimento profissional. Ouçam a palavra do Senhor, porque Deus está ficando demais, está ficando menor demais, pequeno demais para vocês. Não há verdade. Vocês estão lidando com a desonestidade, com a deslealdade, de uma forma muito natural, porque não há verdade. Não há amor. Vocês estão lidando com a concupiscência, vocês estão lidando com a violência, vocês estão lidando com a falta de brandura, vocês estão lidando com a falta de bondade, vocês estão lidando com a intolerância, vocês estão lidando com a incompreensão muito naturalmente.
Porque à medida que Deus vai diminuindo, não há mais amor. Eu fiquei impressionado, nesse período que eu estava em casa de repouso, aí a gente vai mais para a internet, né? Então tinha lá uma postagem da Ana Paula Valadão, uma mulher de Deus. Comete muitos equívocos, como todos nós cometemos, mas ninguém nesse Brasil pode negar que a Ana Paula Valadão é uma mulher de Deus, não é? Comete equívocos? Claro que comete, já cometeu muitos. Já fez umas coisas extravagantes que a gente não concorda já, mas a Ana Paula é uma mulher de Deus. E ela foi visitar a presidente Dilma. E ela foi visitar a presidente Dilma e foi: presidente, eu vim aqui orar pela senhora. Eu vim aqui orar pela senhora como minha presidente. Meus irmãos, o que entrou de crente lá, descendo a lenha na Ana Paula Valadão, descendo o malho. Sabe por quê? Porque está tão distante de Deus que a sua ideologia fala mais alto do que Deus. Cabe mais a ideologia no coração do que Deus. Ana Paula fez o que Deus mandou ela fazer. E o que Deus manda cada um de nós fazer: orarmos pelas nossas autoridades. Ela foi lá só fazer isso. Ela não foi defender PT, nem ninguém. Ela foi orar. E meus irmãos, um monte de crentes, diáconos, presbíteros, pastores, descendo a lenha. Mas descendo a lenha de uma forma intolerante. Eu disse assim para Deus: Senhor, tomara que a presidente Dilma não leia nisso, porque se ela é isso, ela não vai acreditar mais em crente nenhum. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Eu também tenho minha ideologia. Eu sempre fui uma pessoa politicamente envolvida e tenho minha ideologia, mas meu Deus é maior do que minha ideologia. E às vezes a gente vai colocando Deus tão pequeno. Eu estou usando aqui o exemplo da ideologia para dizer que isso a gente vai aplicando em todas as coisas da nossa vida. E era isso que estava acontecendo em Israel. Deus estava ficando cada vez menor. Faltava amor, faltava verdade, faltava conhecimento de Deus. Aquele ali era um povo compactuado com toda sorte de crença. Meu irmão, minha irmã, quanto menor Deus vai ficando na sua vida, você vai engolindo tudo. E você vai compactuando com todo tipo de crença. E daqui a pouco a gente não sabe mais quem nós somos. Nós perdemos a nossa identidade. Porque Deus está ficando pequeno nas nossas vidas. E está ficando pequeno porque estamos vivendo longe dele. Aquele povo fazia concessões. Meus irmãos, nós nunca vivemos um tempo em que fazemos tantas concessões. Estamos exagerando nisso. O texto diz que eles perderam o limite. O texto diz isso, que eles perderam o limite. Quando nós vivamos longe de Deus, é claro que a gente tem que fazer algumas concessões. É claro que quando o apóstolo Paulo diz: me tornei fraco para ganhar os fracos, forte para ganhar os fortes, está falando nessa sabedoria. Mas, meus irmãos, nós estamos sem limites nas nossas concessões. Quem concorda comigo, diga amém. Falta limite, o que estava acontecendo aqui. Nós precisamos estabelecer limites, mas quem é que vai definir esse limite? É a palavra, é a vida com Deus, é a comunhão com Deus. Nós estamos sem limites. E um povo sem limite é um povo indisciplinado. Quando o seu filho começa a não mais respeitar limites, o que você como pai e mãe faz? Você vai discipliná-lo, porque você o ama. E aí Deus teve que fazer isso com esse povo. E muitas vezes Deus tem que fazer isso mesmo com a gente, porque nós estamos sem limites. Longe de Deus, a gente perde o limite. É claro que todo casal, por exemplo, todo casal tem seus problemas, tem suas crises, tem seus desentendimentos. Mas quando nós começamos a se afastar de Deus, isso passa dos limites. Aí nós perdemos o limite.
Aí vamos além dos limites dos desentendimentos, das crises, e passamos a ofender um ao outro, a maltratar um ao outro, a desrespeitar um ao outro, falar palavrão para o outro, xingar o outro. É claro que todos nós temos nossas ideologias, mas isso tem limite. Porque o que nós estamos vendo no Brasil é ideologia se transformar em ódio. Aí Deus vai ser obrigado a dizer o que disse para esse povo: não há amor, não há verdade, não há conhecimento de Deus na terra. Tem limites. Nós estamos vivendo sem limites. É claro que é bom futebol, é. Eu gosto de futebol, gosto, apesar do meu time estar lá mal para caramba. Não gosto nem de falar mais, não é? Mas tem limite. Tem limites. Quando eu começo a xingar o torcedor do outro time, querer o mal para o outro time, querer não vir à igreja por causa de futebol, tem limites. As coisas têm limites. Esse povo era um povo sem limite, diz o versículo. Então, eu queria deixar essa primeira reflexão. Quando nós vamos nos afastando de Deus, Deus vai se tornando pequeno para nós. Deus vai se tornando pequeno na nossa vida. Aí Deus cabe em qualquer lugar que sobra para Ele, Ele cabe, porque Ele ficou pequeno demais. Os espaços grandes da nossa vida, nós estamos ocupando com aquilo que ficou grande para nós. Ao passo que Deus grande ficou pequeno e cabe em qualquer cantinho da nossa vida, do nosso coração. A segunda reflexão que eu quero fazer é que, distante de Deus, valorizamos mais outras companhias e nos ocupamos muito mais com as outras companhias do que a companhia dele. Ele diz: a terra está sem conhecimento. E ele diz: o meu povo, no versículo 6, está sendo destruído por falta de conhecimento de Deus. Sabe o que ele está dizendo? E que uma das piores coisas que aconteceu com Israel e acontece conosco é quando, presta bem atenção no que eu vou falar agora, é quando perdemos o apreço pelo relacionamento com Deus. Presta bem atenção. Apreço é admiração, apreço é encanto, apreço é afeição, apreço é amizade, apreço é simpatia, e nós perdemos tudo isso com relação ao relacionamento com Deus. Já não admiramos Deus como admirávamos, já não estamos encantados com Deus, perdemos a afeição com Deus, já não temos uma amizade com Ele, já não somos tão simpáticos com Deus como éramos antes, e já não respeitamos tanto Deus como respeitávamos antes. Isso é desconhecimento de Deus. O cerne do amor é o apreço. O cerne do amor. Quanto menos você admirar a sua esposa, menos você vai amá-la. Quanto menos você admirar seu filho, menos você vai amá-lo. Quanto menos você admirar sua mulher, e quanto menos você admirar Deus, menos irá amá-lo. Quais as qualidades de Deus você mais admira? Às vezes, falando para casais, eu gosto de fazer palestras para casais, assim, se eu falar assim, fala aí 3 defeitos do seu cônjuge. Então, agora, fala aí 3 qualidades. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Quais são as qualidades de Deus que você mais admira? Você poderia prontamente dizer agora as qualidades de Deus. Você não está admirando Deus. Você não está tendo apreço com Deus. É isso que Oséias está dizendo para aquele povo. Vocês não estão tendo afetividade com Deus. Vocês não estão sendo afetivos com Deus. Não há conhecimento de Deus. Está faltando isso. E é isso que vai nos levar a um relacionamento profundo com Deus.
Eu posso aqui no discipulado bater na tecla, os discipuladores bater na tecla, eu bater aqui do púlpito, meus irmãos, e que Deus mais quer de você um relacionamento de amor com Ele, que seja íntimo, real e pessoal e prático, como a gente sempre fala aqui. Mas por quê? Mas pastor, eu quero ter esse relacionamento, por que eu não consigo ter? Eu queria ter, mas não tenho. Falta apreço para com Deus. E é isso que Oséias vai dizer para aquele povo. Vocês não estão tendo apreço para com Deus, vocês não estão admirando Deus, vocês não estão se tornando, vocês não têm aquela amizade por Deus, aquela afeição por Deus, vocês não estão admirando Deus. Porque aquilo e aqueles que nós admiramos, nós queremos perto de nós. E era isso que faltava ali. Falta um relacionamento crescente por isso. A principal manifestação desse relacionamento, dessa apreciação para com Deus, é devoção a Ele e o desejo de fazer a vontade dEle. O que menos faltava no meio daquele povo. De querer realmente ter uma vida voltada, devota a Ele, fazer a vontade dEle, viver em harmonia com Ele, harmonia com a vontade dEle. Nós conhecemos a Deus na medida que andamos com Ele, na medida em que partilhamos seus interesses e na medida que o servimos. Vou repetir. Nós conhecemos a Deus na medida em que andamos com Ele, na medida em que partilhamos os interesses dEle e na medida que o servimos. Quando isso vai acontecendo, nós vamos conhecendo a Deus. Seguimos tantas páginas do Face. Tem crente que segue tanta gente no Face. Você segue no Face quem você admira. Está seguindo a Deus com a mesma admiração. Está seguindo a Deus com o mesmo interesse. Nós seguimos tantos Twitters. Nós seguimos tanta gente no Face, nos blogs. Queremos diariamente ouvir a opinião daquelas pessoas que nós combinam com nossa ideologia, queremos saber o que eles pensam a respeito do que está acontecendo no mundo. E eu vou lá saber o que o fulano de tal pensa sobre isso que a presidente falou, o que a presidente pensa sobre isso que o outro falou, o que o fulano pensa, porque eu quero saber, porque essa pessoa é um ícone para mim na minha ideologia. E nós o seguimos, fazemos o mesmo com Deus. Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Senhor, qual a sua opinião? Eu vou ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Seguimos novelas, não perdemos um capítulo, principalmente os 10 mandamentos. Seguimos seriados. Se eu pedisse alguns aqui para citar o nome do seriado que está seguindo na televisão, e algum deles, muitas vezes, tarde da noite, diz, não, esse eu não pau, esse eu sigo. Beleza? Pelo teu sorriso, Gustavo, está se entregando, hein, Gustavo? Estou brincando. Mas nós, não é você não, cara, eu também. Eu e vocês. Seguimos campeonatos de futebol e seguimos essas coisas todas que eu falei, com muito mais fidelidade, admiração e interesse do que seguimos ao Senhor. Isso que estava acontecendo em Israel. E é por isso que a gente vai entender por que Deus fez um pedido daquele para Oséias. Por que Deus permite ele passar por aquela experiência toda, para que Deus possa para que nós possamos entender que, apesar de tudo isso, Deus está nos chamando de volta. Deus nos quer junto dele. Apesar de toda a infidelidade, apesar de todo o nosso adultério espiritual, Deus nos chama para perto dele. Deus nos ama.
Eu iria falar sobre mais algumas coisas, mas vou parar aqui por causa da hora. Na outra vez que eu pregar aqui na igreja, eu termino. Mas Deus quer nos trazer para perto dele. Essa é a outra mensagem do livro de Oséias. Lá no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. 14, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda, mas volta, ó Israel. Esse é o Deus que nos chama nessa manhã. Volte. Eu quero ser admirado por vocês de novo. Eu quero que vocês aprofundem o relacionamento comigo. Eu quero que vocês me admirem. Eu quero andar com vocês e vocês comigo. E que é interessante como o livro termina. O último versículo de Oséias, sabe como é? 14:9, olha o que diz. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes tropeçam. Encerra assim. É esse Deus que chama esse povo. É esse Deus que, assim como Oséias trouxe Gomer, adúltera, assim como Oséias trouxe de volta Gomer, a infiel, o amor de Deus para conosco é da mesma coisa. Deus também é misericordioso, está sempre pronto a nos perdoar e nos trazer, a nos restaurar, nos dar uma vida feliz, uma vida abundante. Volta, ó Israel, volta para o teu Deus. Esse apelo de Deus nessa manhã. Volta, ó Israel, volte para o seu Deus. Volte, Israel. Deus chama de volta para a comunhão amorosa com Ele. Deus está chamando você. Deus está me chamando. Deus está nos chamando nessa manhã. Volta, ó Israel. Volta. Volta a admirar o teu Deus. Volta a ter amizade com o teu Deus. Volta a apreciar o teu Deus. Volta a ter afetividade com o teu Deus. Volta a ter um relacionamento, a desenvolver um relacionamento com Ele. Ó Israel, volta para o teu Deus. Na parábola do filho pródigo, o filho resolve voltar, mas aqui é o pai chamando o filho de volta. Aqui é Deus chamando de volta. Volta, ó Israel, para o teu Deus. Perto ou longe? Se Ele estiver perto, eu vou reconhecer a sua grandeza. Ele vai ser grande na minha vida. O espaço dele vai ser grande na minha vida. Mas se eu ficar longe, eu vou vê-lo pequeno. Perto ou longe? Perto quero estar. Que essa seja a nossa decisão nessa manhã. Eu quero, nesse momento, que você recline sua cabeça. E eu quero convidar você para um momento de decisão agora. Volta ao Israel. Volta para o teu Deus. Pastor, Deus tem sido muito pequeno na minha vida, eu reconheço isso. Mas eu quero nessa manhã tomar a decisão de andar mais perto de Deus do que eu tenho andado. Você entrou aqui nessa manhã, você quer tomar essa decisão? Eu não vou chamar para você para vir aqui à frente, todos estão orando. Todos estão orando, você que nessa manhã Deus falou com você e você quer tomar essa decisão, onde você está, diga isso para Deus, levantando uma de suas mãos. Eu quero estar mais perto de Deus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Quem mais? Levante a sua mão. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Levante a mão, onde você está? Levante a sua mão dizendo, eu quero estar mais perto de Deus. Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, pode abaixar. Tem mais alguém? Deus te abençoe.
Tem mais alguém? Levante a mão. Tem mais alguém? Vamos ficar em pé. Pessoal do multimídia, vamos cantar aquele cântico, perto quero estar. Vê se vocês conseguem achar aí. Perto quero estar. Enquanto o pessoal vai se preparando, eu quero fazer uma palavra para você que tomou essa decisão hoje aqui. Se envolva com Deus, com os interesses de Deus, com a causa de Deus, com a obra de Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Eu vou repetir para você uma frase, um pensamento que eu disse aqui, olha. Para conhecer, passamos a conhecer mais a Deus na medida em que andamos com Ele, em que partilhamos seus interesses e a Ele servimos. Amém? Se você é alguém que levantou a mão, que ainda não é membro da igreja, procure um dos pastores, converse conosco, nós queremos te ajudar. Se você é a pessoa que está desviada ou está afastada do Evangelho, quer voltar para o Evangelho, nos procure também, nós queremos te ajudar, mas não ande longe de Deus, não ande longe de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda por sei se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor, junto a... Enquanto cantamos, você pode, aquela oferta de R$2 para missões, você pode sair reverentemente do seu lugar e fazer aquela oferta de R$2 para missões, ok? Desse gasofilácio pequenininho aqui em cima. Essa oferta é específica para missões. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos cantar com a alma, declare que sou o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
das circunstâncias te adorarei, somente a ti, Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito repousem sobre todos nós e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra agora e sempre. Amém.